tinha lido 2 livros sobre bichos da África para as crianças. Elas adoraram. E na mesma hora pediram para ir ao zoológico conhecer os animais de perto. E lá fomos nós! Crianças, dos animais que estão aqui, quais que vieram da África? Vamos ver? Vamos! As crianças adoraram conhecer os animais africanos. Eles não sabiam que alguns animais, como a girafa, o leão e a zebra, não são do Brasil. São animais que foram trazidos da África, do outro lado do mar, por alguém. Sozinhos, eles jamais chegariam aqui. Ele tava no outro gato ali. Tá na África, Olha a juba dele como é grandona. tem aquela jubinha. Olha, esse aqui é o serval. Ele Ele vem das savanas africanas, Argélia, sul do Saara e grande parte da África. Ali, ele. Cadê? Ih, essa ali, olha. Cadê? Esse é mais deitada ali. bonito. Esse eu acho que é da foto. Aquela de bunda vermelha. Vocês sabiam que ele é um chimpanzé? Gente, olha a zebra. Vocês estão vendo que parece que ela tem aquelas pinturas dos africanos? Os africanos devem ter ela? Não, elas já nasceram pintadas, é da natureza. Então ela tá tentando falar. Que charme. Charmosa, né? A leoa é africana? Olha que bonito. Mãe da Selva, o que tu tá fazendo lá? Tu tinha que estar lá na África. A esposa do leão. É a esposa do leão? Vanessa, ele é cabelo Black Power. É, anos 70. Leão. Ô, seu leão. Olha o rebolado. Seu leão. A dona Leoa estava bem simpática com a gente. Você podia falar um pouquinho com a gente. Gente, se o leão quiser fugir, como é que a gente vai fazer? Sabe o que ele quiser. Meu Deus, todo mundo sai correndo agora. No zoológico, o leão de verdade não pode fugir da jaula. Mas na nossa brincadeira, a criança que fingia ser o leão tinha que tentar escapar dos braços dos amigos, que eram a sua jaula. Quem que é feito isso? Cada vez que o leão chegava perto dos braços dos amigos, ele perguntava de que material era feita a sua jaula na brincadeira. E os amigos tinham que responder materiais bem fortes, sem repetir nenhum. Quando as crianças falavam um material mais fraco, o leão conseguia fugir. Daí todo mundo saía correndo atrás dele. Quem que é feito isso? Gelo! Quem que é feito isso? Prata! Quem que é feito isso? Plástico! Quem que é feito isso? Pedra! Quem que é feito isso? Palha! Quem que é feito isso? Areia! O Rogério de Andrade Barbosa nasceu no Brasil. Quando ele cresceu, virou professor. E como ele sempre leu muito, um dia leu no jornal que estavam precisando de professores lá na África. Então,
Ele atravessou meio mundo e foi dar aula para as crianças africanas, na Guiné-Bissau. Lá, ele aprendeu um monte de histórias e teve a ideia de contá-las para as crianças do Brasil. Quando ele voltou, começou a escrever livros com aquelas histórias. Ele escreveu um monte de livros. Bichos da África, volume 1, de Rogério Andrade Barbosa. Ilustrações, Cissa Fittipaldi. Uma mosca viu uma cobra dormindo em cima de um monte de lenha e, prestimosa como sempre, foi logo avisando-a. Ó, dona cobra, fuja daí porque está chegando alguém para buscar a lenha e, havendo aí, pode matá-la. A cobra seguiu o conselho e se enfiou apressadamente dentro da toca de um rato. Este, ao ver a cobra entrando pela sua casa dentro, deu um guincho e fugiu todo esbaforido pela saída de emergência. Do lado de fora, deu um esbarrão na perna do fazão que, nervoso, começou a berrar. O macaco que estava dormindo, ao ouvir a gritaria, deu um pulo tão grande que um galho partiu e caiu em cima da cabeça de um elefante que estava passando debaixo da árvore naquele momento. O elefante, apavorado, saiu esmagando tudo pela frente e acabou pisando no ninho do pássaro tié-tié. Esta ave, que tem as penas vermelhas como fogo, ficou tão zangada que incendiou a planície. O veado que passeava ali por perto queimou as patas e correu em direção ao rio para se refrescar. Estava tão assustado que se esqueceu de gritar, como fazia sempre, para avisar as mulheres da aldeia que estavam banhando-se no rio para se vestirem. Elas saíram correndo e foram imediatamente se queixar ao chefe da aldeia. O veado foi então chamado para se explicar. Ele pediu desculpas e pôs a culpa no pássaro tié-tié. O chefe da aldeia mandou chamar o pássaro e este se defendeu acusando o elefante. E assim por diante, todos os animais metidos na confusão tiveram que se apresentar ao enfurecido chefe da aldeia para se justificarem. Até que chegou a vez da mosca, que quis fazer um bem avisando a cobra e acabou se dando mal. O chefe da aldeia reuniu o conselho de ancião para julgar o caso e ela foi perdoada. Hoje vive por aí zumbindo no nariz da gente. No livro Bichos da África, encontramos outro conto muito legal. É a história da tartaruga e do leopardo. A tartaruga, distraída como sempre, estava voltando para sua casa um pouco tarde. E tinha que apressar os passos porque a noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro. De repente, ela caiu numa armadilha. Um buraco profundo, coberto com folhas de palmeiras, cavado no meio da trilha pelos caçadores da aldeia para aprisionar os animais. A tartaruga, graças ao seu grosso casco, não se machucou na queda. Mas como escapulir dali? Tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer, senão ia virar sopa no caldeirão dos aldeões. Ela ainda estava perdida em pensamentos quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. A tartaruga deu um pulo e, fingindo ter sido incomodada em seu refúgio, berrou para o leopardo. "O que é isso? O que você está fazendo aqui? Isso são maneiras de entrar na minha casa? Você não sabe pedir licença?" gritava ela para o espantado leopardo. "Você não vê por onde anda?" continuou a tartaruga. "Será que você não sabe que não gosto de receber visitas a esta hora da noite? Saia já daqui, seu pintado mal-educado!" O leopardo, bufando de raiva com o atrevimento da tartaruga, agarrou-a e com toda a força jogou-a para fora do buraco. A tartaruga, feliz da vida, foi embora para casa tranquilamente. Vocês perceberam que a mosca, que é pequenininha, começou uma confusão que acabou grandona? Tem uma brincadeira que também é assim.
a gente vai começar uma história e cada um vai dizer uma palavra e no final a história vai ficar grandona, tá bom? Eu fui à África e vi. Aí eu digo uma palavra, aí depois o Juan vai dizer, eu fui à África e vi a minha palavra e a palavra dele. A Thaís vai falar a minha palavra, a palavra do Juan e a palavra dela. Eu fui à África e vi pinturas. Eu fui à África e vi pinturas e um chimpanzé. Eu fui à África e vi pinturas, um chimpanzé e uma africana. Eu fui à África e vi pinturas, um chimpanzé, uma africana e um leão. Uma africana, um leão e uma zebra. E um leão e uma zebra. E o que você viu? E eu vi cordão de madeira. Isso! Africana, leão, zebra e colar de madeira e vi um cerval. Uma pintura, um chimpanzé, uma africana, um leão, uma zebra, uma girafa, uma máscara, um chimpanzé, elefante. Eu fui à África e vi pinturas, um chimpanzé, uma africana, um leão, uma zebra, colar de madeira, um cerval, uma girafa, máscara, uma leoa, um elefante, um africano, um avestruz, tecidos e o deserto do Saara. Meu desenho é uma girafa. É um gorila indo se balançar no cipó da árvore. A zebra é o leão que ia pegar um bicho que tá na árvore e atacar. Tem a girafa comendo os frutos. Aí ela vai comer a folha de uma árvore esperando a outra colega que eu esqueci de fazer, que eu esqueci de desenhar. O meu animal é girafa, que viu da África, que veio da África. O macaco. Eu fiz o leão porque ele dá maior rugidão e eu gosto. O elefante. Eu vi esse na África. Por que eu vi isso na África? Porque a África. Porque ele fica na África. É onde todos os animais da África vivem. É a girafa. Leão. Zebra. Avestruz. Cerval. Elefante. Girafa. Leão. Zebra. Girafa. Avestruz. Cerval. Elefante. Vocês sabiam que algumas nações da África, os avós juntam as crianças debaixo de uma sombra como essa e contam suas histórias? Foi assim que Rogério de Andrade Barbosa aprendeu um monte de histórias africanas e escreveu seus livros. Lá na África, o Rogério escutou os avós contando histórias para as crianças. Depois, ele fez anotações sobre as histórias e pesquisou cada uma delas.
Foi só quando entendeu, tintim por tintim de cada história, que ele escreveu os livros. Assim, as histórias não desaparecem. E as crianças brasileiras podem conhecer algumas delas. É só ler alguns livros do Rogério. Bichos da África, volume 2, de Rogério Andrade Barbosa. Ilustrações, Cissa Fittipaldi. Vovô Ossumani, enquanto esperava as crianças sentarem-se para ouvir suas histórias, olhava com atenção um rebuliço das mulheres da aldeia, atarefadas com os preparativos do casamento da filha do ferreiro. Ainda bem que ela vai se casar de acordo com os velhos costumes, pensava o avô. O noivo da moça, escolhido pelo pai dela, pagara um bom dote ao sogro: gado, dinheiro e gêneros alimentícios. Vovô Ossumani não gostava de saber que na cidade grande, depois da independência nacional, as moças já não respeitavam mais esta antiga tradição e espantava-se com o fato de os rapazes não precisarem presentear seus sogros para se casarem. Por isso, resolveu contar uma história sobre uma moça que desobedeceu os conselhos do pai. Havia uma moça que vivia dizendo para as amigas que só se casaria com um rapaz que ela mesma escolhesse, e nunca pelo seu pai. A serpente, enroscada num galho, ouvindo aquela conversa, correu para casa, onde mudou de roupa, transformando-se num jovem forte e bonito, tendo cuidado de deixar o rabo bem escondido. A moça ficou encantada pelo belo rapaz e foi falar com o pai. Este é que vai ser o meu marido. O pai não gostou nada da atitude desrespeitosa da filha, mas teve que ceder ao desejo da moça e fez o casamento. A casa da serpente ficava afastada da aldeia do sogro. A moça, coitada, passava os dias arrumando a imunda e bagunçada habitação do esposo. Ela queria fugir, mas a serpente tinha um cão, um gato e um galo que a vigiavam dia e noite. E quando alguém tentava se aproximar da casa, eles logo começavam a ladrar, a miar e a cacarejar, avisando a serpente. A moça tinha 4 irmãos: um adivinho, um caçador, um carpinteiro e um ladrão. Certo dia, o que era adivinho mandou chamar o pai e seus irmãos à sua palhoça. Depois que todos se sentaram, ele disse que, através de um sonho, descobriu que a irmã tinha sido enganada por uma serpente disfarçada de gente e que ela estava sofrendo muito nas mãos do terrível marido. Terminada a reunião, o pai pediu aos filhos que pegassem uma canoa e partissem em busca da irmã. Guiados pelo adivinho, conseguiram remar até o covil da serpente. O irmão, que era ladrão, tinha roubado carne, peixe e milho para distrair a atenção do cão, do gato e do galo. Enquanto os bichos brigavam pela comida, eles pegaram a irmã e a levaram para o local onde tinham escondido a canoa. A esta altura, a serpente já sentira a presença dos intrusos e tinha destruído a canoa. O irmão, que era carpinteiro, pegou os pedaços que restaram e construiu outra na mesma hora. Estavam remando o mais rápido que podiam, quando viram a serpente nadando velozmente em direção a eles. À medida que nadava, a cobra fazia com que as águas do rio ficassem revoltas, atrapalhando a fuga dos irmãos. O irmão, que era caçador, pegou a lança, mas não sabia onde atirar, porque a serpente, quando ficava enfurecida, cresciam nela mais 7 cabeças. Em qual delas devo atirar? Perguntou o caçador ao adivinho. Naquela ali, disse o adivinho, apontando com a mão. O caçador, apoiando-se com dificuldade na canoa, que balançava para todos os lados, mirou cuidadosamente e acertou a lança na verdadeira cabeça da serpente. Assim que ela afundou, as águas do rio tornaram-se calmas. Os irmãos voltaram sãos e salvos para a aldeia e a moça passou a morar com eles. A história da moça e da serpente acaba bem porque os irmãos da moça foram ajudá-la. E a história do caçoulo e as abelhas, como será que acaba? A criançada havia passado o dia se lambuzando com o mel retirado de uma colmeia.
e só tinham achado o esconderijo das abelhas no oco de uma das centenas de árvores do outro lado do rio, graças aos gritos aflitos e o bater de asas do pássaro chamado cassolo. Por que o cassolo faz um barulho danado quando encontra uma colmeia, vovô? Perguntou Malafi. O cassolo é um passarinho muito esperto, disse o avô. Prestem atenção que vocês já vão saber por que ele age assim. O cassolo e a abelha eram grandes amigos. Certo dia, o filho da abelha adoeceu gravemente e ela foi pedir ajuda a um quimbanda, que era o maior curandeiro daquela redondeza. O quimbanda, depois de consultar os seus ossinhos mágicos, disse que a abelhinha só ficaria boa se ele preparasse um remédio para ela com uma pena do cassolo. A abelha pagou a consulta dando uma galinha ao quimbanda e, em seguida, foi explicar o seu problema ao cassolo. Meu amigo, preciso de uma de suas penas para salvar a vida do meu filho. Pois não? Disse o cassolo, arrancando do corpo uma pena, atendendo-a prontamente. Tempos depois, foi o filhote do cassolo que ficou doente, e ele teve que consultar o mesmo quimbanda. O curandeiro falou que o filhote do cassolo só melhoraria se ele fizesse um remédio com uma asinha de abelha. O cassolo deu ao quimbanda um pote com vinho de palmeira como pagamento e voou logo para a casa da abelha, certo de que esta lhe iria retribuir a ajuda anterior. Abelha amiga, hoje sou eu quem necessita de sua ajuda. Para salvar o meu filhote, preciso de uma de suas asinhas. Sinto muito, respondeu a abelha ingrata. Não posso ficar sem uma das minhas asinhas. Vá falar com outra abelha. O cassolo, desesperado, procurou socorro inutilmente em todas as colmeias. E desde então, por vingança, ele indica às pessoas os locais onde as abelhas guardam o seu mel. As crianças viraram um enxame de abelha, zumbindo na minha orelha. A abelha rainha e o zangão. Ih, ó o ferrão! Tá dando ferroada. Eu não quero esse ferrão, não. Sai daqui. Ih, deu ferroada. Nossa, a gente tá morrendo de medo do ataque das abelhas. Juntos, os irmãos conseguiram salvar a moça. Mas sem a ajuda da abelha, o cassolo não salvaria o seu filhote. Vamos brincar de teia de aranha, porque assim a gente experimenta essa história de união. Todo mundo de pé, vamos lá. Para de me apoiar. Eu vou escolher agora a aranha, que vai ser Tawane. Aí preste atenção. Quem ela pegar vai ficar preso com ela na teia e cada hora vai aumentando. Cada pessoa que ela for pegando, a teia vai aumentando. Vai, Marquinho, pega, pega! Dá mão, Clarissa, segura! Uma aranha despencou, segura! Segura, Clarissa! Venha nos visitar no site www.futura.org.br.
Uma parceria. Petrobras, Cepir, Cidan, TV Globo, Canal Futura.